Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa live, onde iremos aprofundar a temática da megafraternologia sob a ótica da paz. Eu sou a professora Adriana Hoffmann, voluntária da Conscienciologia desde 2014, tenepsista e docente desde 2017, voluntária das I6 Comunicons desde 2021, Interparadigmas desde 2015 e na estruturação da pré-IC Mega Fraternitar. Estarei acompanhando vocês com as perguntas online durante a aula que teremos com o nosso professor Cícero Borges na live de hoje. Enviem suas perguntas pelo chat, curtam esse vídeo, divulguem aos amigos, sigam nossos canais de divulgação pelas mídias digitais, porque a Mega Fraternitar já está no Instagram e no Facebook. Em breve estaremos no YouTube também. Agradecemos nossa IC apoiadora, a Judiscons, e convidamos que sigam também as redes sociais da Paradireitologia. Lembramos que não temos a pretensão de esgotar esse assunto, mas que tentaremos aprofundar o máximo possível no tempo que temos durante esta live, que está prevista para encerrar às 21 horas. A pré-IC Mega Fraternitar, Associação Internacional de Mega Fraternologia, é um grupo de voluntários interessados na temática e com o objetivo de fundar a IC Mega Fraternitar, instituição sem fins de lucro, que buscará decodificar saberes que atenderão grupos específicos, intermissivistas e demais assistíveis sobre a ótica do paradigma consciencial. E através da descrenciologia, onde incentivamos você a não acreditar em nada e nem mesmo no que falarmos aqui, mas ter as suas experiências pessoais. Dentre os principais objetivos, queremos fomentar o Lopensene e cultura da megafraternidade no planeta, desenvolvendo técnicas e paratécnicas interassistenciais megafraternas. Vamos hoje, agora, apresentar o professor da live, Cícero Borges, que é voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente tenepsista desde 2015, administrador de empresas e verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Tem como interesse de pesquisa os seguintes temas: megafraternologia e infecciologia. Atualmente, o professor Cícero é voluntário da Editares e da pré-IC Mega Fraternitar. Hoje, o professor Cícero vai aprofundar suas pesquisas e experiências sobre a ótica da paz e da mega fraternidade. Chamamos, então, o professor Cícero Borges para nos falar sobre este tema. Boa noite, Adriana. Boa noite. Obrigado aí. Boa noite, Adriana. Queria também deixar meu boa noite aí e dizer que são todos bem-vindos, né? Aqui o pessoal que está no chat, né? A Débora, a Priscila, Fábio, Sumitra, Eliene, Marilene, a Laís também e todos mais que estão aí. Então, sejam todos bem-vindos a mais essa live da Mega Fraternitar, né? Pré-IC Mega Fraternitar. Essa é a segunda live que a gente está fazendo e eu vou estar aí com vocês essa noite para a gente conversar um pouco, debater um pouco sobre esse tema paz e mega fraternidade, né? Então vai ser uma experiência bem bacana. A gente trouxe aqui algumas indagações, algumas reflexões que para mim foram importantes nesse caminho e que eu ainda estou seguindo pesquisando, desenvolvendo minha pesquisa, e queria também ouvir vocês durante a live, né? Ouvir vocês o que vocês acham desses temas. A paz é um tema muito conhecido, a fraternidade é um tema também muito conhecido, né? A mega fraternidade é essa novidade que traz a conscienciologia e que a pré-IC Mega Fraternitar se dedica, mas são temas que facilmente as pessoas têm referências disso. Então eu entendo que a gente pode conversar sim e até ajudar a expandir o nosso raciocínio, a nossa ideia, tá bom? Então eu deixo esse convite a vocês que participem, que coloquem suas dúvidas aí no chat a qualquer momento, tá? A gente tem uma equipe aí preparada para atender vocês e também trazer essas dúvidas para a gente. Então, podem ficar bem tranquilos. E, como a Adriana apresentou, a gente hoje vai falar sobre paz e mega fraternidade. E eu queria, antes de começar, contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei nesses temas, né? Que eu acho que é interessante. Eu conheci a conscienciologia, a gente vai falar dela também, já, né? Mas a conscienciologia é a ciência base de tudo isso que a gente está pesquisando. E eu conheci a conscienciologia em 2011, na verdade, ao final do ano. E em 2014 eu comecei a me aprofundar mesmo, a estudar a conscienciologia. Então tem em torno de 11 anos aí que eu
já estudo, me aprofundo em Conscienciologia, né? E já de início, na cidade do Rio de Janeiro, eu tive mais contato com o tema da paz, porque lá no Rio de Janeiro tem um grupo específico que estuda bastante a questão da paz. Então foi um momento ali dos primeiros anos de contato com a Conscienciologia em que eu pude estudar a paz e depois de um percurso aí dentro da Conscienciologia, cheguei aqui nesse ponto de estar podendo pesquisar também a mega fraternidade. E o tema dessa live é justamente um dos meus primeiros questionamentos, uma das minhas primeiras reflexões sobre a questão da mega fraternidade, que é justamente essa relação com a paz, que era um tema que eu já tinha estudado um pouco anteriormente, então tinha essa curiosidade de poder conseguir definir melhor esses termos, então faz parte do início do meu aprendizado nessa temática. Então vocês podem ver que eu não sou um super especialista em mega fraternidade, sou apenas um pesquisador tentando compreender esse conceito, então eu conto também com a ajuda de vocês aí para que a gente possa qualificar esse entendimento, né? Certeza que as contribuições serão muito ricas, tá certo? Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer para vocês compreenderem um pouquinho de como é que a gente chega aqui. E esses dois temas me chamam muita atenção, e aí desde a paz lá atrás, quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, porque é uma cidade que o Brasil todo, né, mas é uma cidade que você tem bastante contato com a questão da violência, né, com as posturas bélicas, e naturalmente a gente, como pessoa, a gente vai adquirindo alguns comportamentos, algumas reações a essas experiências que a gente tem, muitas vezes desagradáveis, em relação a esse tema. Isso acaba fazendo parte e formando um pouco de quem a gente é, né? Então, ao pesquisar a paz e a mega fraternidade, eu pretendo melhorar um pouquinho quem eu sou, como que eu reajo às coisas e poder estar me manifestando como pessoa e como consciência, a gente vai falar aqui, cada vez melhor, dando uma resposta cada vez melhor aí com as minhas condutas, né? Então, isso é um ponto importante também dentro da Conscienciologia e a gente vai falar sobre isso. Vocês podem perguntar aí durante, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui. A gente tem um slide que dá uma referência, mas não precisam ficar presos ao slide, né? Se vocês quiserem perguntar qualquer outro tema, a gente está à disposição, tá certo? Então, indo em frente, a gente vai falar sobre esses temas de maneira geral, então esse é o nosso roteiro aqui, né? O que é a Conscienciologia, o que é a paz, o que é a mega fraternidade, pacificação e mega fraternidade, essa relação. A questão da qualificação do karma. Karma é um conceito famoso, conhecido, né? Talvez vocês conheçam. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. E como é que a gente faz para desenvolver a mega fraternidade? São considerações aí de uma pesquisa inicial, tá certo? Então, vamos em frente. Em todas as palestras, cursos, eventos científicos da Conscienciologia, a gente precisa, antes de mais nada, apresentar o princípio da descrença. O princípio da descrença é um princípio que norteia toda a construção da ciência Conscienciologia e que ele diz exatamente o que está escrito nesse slide aí. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui na Mega Fraternidade, experimente, né? Então, esse é um princípio que ele nos resguarda a postura e a visão científica de não acreditar, não tratar a produção de conhecimento como dogma ou como verdade absoluta, mas sim questionar, refletir e aí sim construir aqueles conceitos, aquelas verdades que a gente entende fazerem sentido. E aquilo, a partir de então, passa a ser um elemento a mais de pesquisa. Sempre possível questioná-lo, refutá-lo e atualizá-lo. Então, essa é a postura pesquisadora científica que a gente tenta buscar na Conscienciologia e é por isso que esse princípio precisa sempre acompanhar a gente. Vocês vão ver que a gente trata de temas aqui, alguns muito próximos à realidade da maioria das pessoas, outros um pouco distante. Então, isso requer esse rigor científico para que a gente possa ter uma construção de conhecimento sólida e que, principalmente, produza efeitos práticos. Então, a Conscienciologia ela é prática. E esse é o nosso interesse na aplicação do princípio da descrença e da cientificidade. Tá bom? Então, isso é muito importante para a gente. E estou falando de Conscienciologia aqui. Imagino que a maioria de vocês que esteja chegando aqui tem conhecimento do que é isso, por isso que chegou até aqui. Mas, no caso de alguém não conhecer, cabe sempre revisar, né? Então, a Conscienciologia é a ciência que estuda a consciência de maneira integral. Então, para a Conscienciologia,
a consciência nossa não é meramente esse corpo físico ou esse cérebro que está aqui, né, segundo a ciência convencional, ativando o meu corpo físico, me fazendo manifestar. A conscienciologia estuda a consciência, que, portanto, seria uma realidade que não é nenhuma dessas. Quer dizer, não é o corpo físico, não é o meu cérebro, é algo além disso. Então, justamente pela realidade mais complexa da consciência, a conscienciologia precisa desenvolver uma série de métodos, recursos, para então pesquisar essa realidade que é a consciência. E o que é a consciência, então? A consciência é também dita ego, alma, espírito, individualidade, mas seria quem nós realmente somos. Então, a consciência, pesquisar a consciência, nada mais é do que pesquisar as pessoas, a gente, né, quem nós somos, só que de uma maneira integral. E essa maneira integral, especificamente, eu vou aprofundar um pouco mais no que seria essa maneira integral de pesquisar, né? Quer dizer, a consciência não pode ser estudada de outra maneira? Sim, pode. E aqui na Conscienciologia nós estamos nos propondo a pesquisar de maneira integral. Vamos ver o que é essa maneira integral, tá certo? Então, a maneira integral que a gente estuda a consciência é a partir do paradigma consciencial. Um paradigma é o conjunto de premissas, conceitos fundamentais que vão orientar as pesquisas da conscienciologia, né? Um paradigma pode orientar diversas pesquisas, diversas abordagens, e o paradigma consciencial é aquele responsável por orientar as pesquisas da conscienciologia. Então, ele é um conjunto de conceitos e premissas que vão ser referência para a gente iniciar, desenvolver a pesquisa e, então, ter uns elementos ali de comparação, né? Então, esse é o paradigma consciencial. O que isso quer dizer? Que toda pesquisa conscienciológica, abordagem da conscienciologia, ela precisa estar de acordo com esses pilares, com esses conjunto de premissas, com esses conceitos fundamentais. Tá? Por quê? Porque se alguma premissa ela é invalidada, toda aquela pesquisa talvez não faça sentido, né, para aquilo que se está pesquisando. Então, é preciso na ciência estabelecer alguns limites, algumas referências, para que a pesquisa possa se desenvolver com alguns parâmetros de comparação. Tá? E o paradigma ele é o principal, aquele fundamental que vai orientar nossas pesquisas. Então, conhecendo bem o paradigma consciencial, possibilita que a gente faça melhores pesquisas em conscienciologia, a ciência que estuda a consciência, que somos nós, nossa individualidade. Então, pois bem, esse paradigma ele é composto por diversos conceitos, e o primeiro que eu apresento a vocês é o conceito das bioenergias. A gente vai falar de 7 deles aqui, tá certo? As bioenergias é um conceito que ele trata da seguinte questão, né? No universo, só existem 2 realidades: a consciência, nossa individualidade, e as energias. E essas energias aí a gente está falando não só das energias elétrica, da energia atômica, a gente está falando também de outras energias mais sutis que comumente os nossos olhos não percebem, não enxergam, mas energias que promovem a interação nossa no dia a dia entre consciências. E muitas vezes se percebe essa energia. Então você pode chegar em algum lugar que talvez você se sinta um pouco mal ou um pouco oprimido, provavelmente você está tendo uma percepção energética, ou você pode estar encontrando com alguém algum dia e começar a sentir as energias de maneira muito positiva. Então, isso também pode ser uma percepção energética, né? Muitas vezes, à distância, que a gente não tem ali os elementos visuais, físicos, a gente também consegue perceber as energias. Então, tem vários exemplos, né, que a gente poderia dar de como que a gente percebe no dia a dia nossas energias, nas interações com as pessoas, com os lugares, né? Então, esse é um dos pilares. E a consciência é essa outra realidade. Pois bem, e o universo seria então composto por essas 2 realidades. No caso, a consciência influenciando, manipulando, interagindo, direcionando as energias, né? E as energias aí numa condição de uma realidade relativamente inferior, no sentido que é dominada, é orientada, é direcionada pela consciência, mas igualmente importante e muito presente no universo, tá certo? Então, toda essa realidade material que nós estamos mais afeitos, né? A realidade material das coisas físicas, elas também são compostas de energia, mas é uma energia já material, tá certo? E a consciência não é nada disso. A consciência é uma realidade, nossa individualidade, que direciona os movimentos, as ações,
através das energias. Pois bem, esse é um dos principais pilares. Então, veja, quando eu fizer uma pesquisa de conscienciologia, eu vou começar a avaliar os meus objetos de pesquisa, ou seja, aspectos da consciência, considerando essa realidade. Então, eu vou considerar não só a realidade física, mas também a realidade das bioenergias, a realidade bioenergética, tá ok? E as bioenergias, elas podem ser divididas entre energias imanentes, vocês podem ver aqui, e energia consciencial. As energias imanentes são aquelas características da natureza. Elas têm um padrão mais neutro, elas têm menos informação agregada a ela. Então, são energias com um grau de equilíbrio maior, no sentido de ainda estarem sem a intervenção de uma intenção consciencial, de uma intenção da consciência. Então, a energia antes da consciência interagir e direcioná-la, tá certo? Essa é a energia imanente. E, a partir do momento que ela entra em contato com a consciência, então, absorve essas energias e começa a direcioná-las para a ação que ela quiser direcionar. Assim, então, a consciência se manifesta na realidade, no cosmos, no universo, no dia a dia também. Então, a minha consciência está aqui manipulando as energias, inclusive as físicas, as materiais, para me comunicar com vocês aqui, assim como faz vocês interagirem aí pelo chat, verem essa live e se comunicarem, tá? Então, essa seria a realidade das energias e assim que a gente constrói a nossa realidade. Mas Cícero, então quer dizer que alguma pessoa que construiu uma casa não foi a pessoa, foi a consciência. Sim, foi a consciência que de fato é ela, tá certo? Todo o corpo dela físico que ela utilizou para construir a casa nada mais é do que um veículo de manifestação que está servindo aos seus propósitos, às suas energias conscienciais, tá certo? Pois bem, seguindo aí, a gente tem também um conceito muito importante que deriva da ideia das bioenergias, que é o conceito de pensene. A gente está falando da consciência se manifestar. Pois bem, o pensene é a unidade básica de manifestação da consciência. Então, como a consciência se manifesta? Ela emite pensenes, quer dizer, ela emite pensamentos, sentimentos e energias. Então, é um acrônimo que junta aí as partes de 3 palavras: pensamento, sentimento e energia. Isso porque essa realidade, ela se apresenta como indissociável. O que isso significa? Que ao pensar, a consciência naturalmente sente algo sobre esse pensamento e é aí que ela impregna ali a intenção dela, quer dizer, a relação afetiva que ela tem com aquele assunto, vai impregnar aquilo de um sentimento e uma energia vai ser emitida com base nessa interação. Então, exemplo, eu penso sobre um local de natureza que eu gosto muito. Eu pensei, como é um local que eu gosto muito, eu me senti muito bem, senti um bem-estar, senti um prazer, e eu emiti essa energia de prazer e bem-estar, obviamente me conectando com esse objeto que eu estou pensando, no caso, esse local. Tá? E assim segue a nossa interação pensênica. Então, a interação bioenergética, ela vem do pensene, quer dizer, a energia é essa parte final, né? Então, é isso que a consciência faria. Ela teria um pensamento, teria um sentimento e uma energia, e através dessa manifestação básica é que ela vai se manifestando. E por que isso é muito relevante? Porque a gente dá mais um passinho adentro da pesquisa da consciência, quer dizer, a gente vai pesquisar a consciência entendendo essa realidade pensênica e bioenergética. Então, se eu penso sobre alguém, sobre algum lugar, eu estou emitindo um pensene sobre aquele lugar e esse pensene vai interagir com esse lugar ou pessoa e vai me retornar também uma interação pensênica bioenergética. Então, por essa teoria e esse conceito do paradigma consciencial, nós estaríamos imersos numa realidade energética, bioenergética, conectada, interagindo com pensenes emitidos por cada consciência. De novo, e como que fica a realidade física? Ela é uma realidade através da qual se manifestam os pensenes. Contudo, os pensenes não dependem da realidade física para se manifestar, para interagir. Então, a gente pode pensar sobre alguém e as energias alcançarem essa pessoa igualmente. Claro, não as energias materiais, mas as energias numa dimensão extrafísica, elas se movimentam e chegam lá. Ok? Vamos ficando mais complexo, mas também é um elemento básico para a pesquisa. Tá? E a gente segue para o terceiro elemento do nosso paradigma consciencial, que é o holossoma. Aqui a gente tem uma figura para ilustrar. Eu disse que a consciência não é esse corpo que está aqui. Pois bem,
o corpo que está aqui é o soma, que está representado nessa jovem aqui sentada numa poltrona. O soma dela está aqui, aparentemente dormindo, tá certo? Então, um processo biológico que o corpo precisa dormir para descansar, tá? Então, esse conceito holossoma, ele quer dizer o quê? Holos vem do grego, quer dizer conjunto, né? E soma é um veículo de manifestação, é um corpo. Então, o holossoma seria o conjunto de corpos, de veículos de manifestação que a consciência utiliza para se manifestar. Então, sim, ela emite pensenes, mas esses pensenes eles vão ser manifestados também, eles vão manipular, vão utilizar esses 4 corpos que aqui estão demonstrados nessa figura, que eu vou passar um por um. Eu comecei falando do soma, porque a gente já tinha falado dele na live, né? É esse que a gente está mais afeito, né? A gente tem também aqui, se vocês veem aqui clarinho, envolvendo esse outro corpo que está aqui, é o energossoma, está aqui evidenciado aqui o energossoma, que seria o corpo energético. Esse corpo ele tem por função envolver tanto esse corpo que está aqui fora, quanto o corpo que está adormecido, e conectar os dois, o energossoma, né? Então, ele é o nosso corpo energético, também um dos principais responsáveis pela nossa interação pensênica e bioenergética diariamente, tá? Esse corpo que está aqui fora é o psicossoma, seria o corpo das emoções. E, gente, por que ele está representado aí um outro corpo deslocado do corpo físico? Porque nessa representação gráfica aqui, essa pessoa que está dormindo e o psicossoma dela, um outro corpo, ele está projetado para fora do corpo físico. Logicamente, esse processo que acontece todos os dias com a gente quando a gente dorme, ele não é visível com os olhos físicos, tá certo? Desenvolvendo as parapercepções, o parapsiquismo, também chamado de paranormalidade ou sensitividade, a gente pode se treinar para começar a visualizar algumas manifestações ou esses corpos aqui em outras dimensões, né? A próprio desenvolvimento da projeção consciente é a melhor maneira da gente evidenciar isso, que seria a experiência de a consciência estar lúcida fora do seu corpo físico, tá? Então, o que está acontecendo aqui tecnicamente é uma projeção consciente e a pessoa está projetada com o veículo do psicossoma aqui, tá? Pois bem, o psicossoma é o corpo das emoções, que é mais conhecido como o corpo das emoções. Isso porque as experiências de projeção consciente demonstram que esse corpo ele tem as reações muito mais imediatas, expondo para a gente as nossas emoções, que muitas vezes aqui, nessa dimensão material, a gente consegue travar, a gente consegue bloquear, a gente consegue modular, e as experiências de projeção consciente, através desse corpo psicossoma, quer dizer, desconectado, na verdade não desconectado, mas projetado para fora do corpo físico, ele se manifesta de maneira muito mais imediata, direta. Então, se você tem, por exemplo, um pico de alegria, você vai se sentir muito eufórico de um jeito muito direto, instantâneo e muito mais forte do que a gente vivencia aqui nessa dimensão material. Então, isso se dá porque aí nessa dimensão essas emoções estão mais livres, mais soltas, tem sua manifestação mais direta. E ocorre esse fenômeno, por isso que esse corpo é considerado o corpo das emoções, o psicossoma, tá? E aí, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas está representado na figura, um cordão que ele está conectando esse corpo energético, né, normalmente atrás aqui na parte da nuca aqui, ao corpo físico. Justamente esse chama-se cordão de prata. Ele é um alongamento, uma extensão do energossoma e que ele permanece sempre conectando os dois corpos. Então as pessoas têm receio, será que se eu projetar para fora do meu corpo eu vou morrer? Né? E a gente vê que não é assim, e justamente esse cordão de prata ele evidencia essa conexão que se mantém mesmo durante a projeção consciente. Passa a gente essa tranquilidade, no sentido de que isso não acontece, tá certo? E aqui acima nós temos também o quarto e último corpo, né? A gente falou do soma, do energossoma e psicossoma, né? O último corpo que a gente tem aqui em cima é o mental soma. Então é possível também que a consciência se manifeste apenas de mental soma, que seria o corpo mental. Por isso esse nome, o mental soma. A característica principal desse corpo ele é que é um corpo que ele não tem um formato definido. Então aqui está representado por uma esfera, mas não necessariamente ele é esférico, tá? Ele se manifesta na dimensão mental somática, onde a forma não é uma característica
parecida com o que a gente conhece aqui. Portanto, é um corpo que a gente chama que não tem forma, né? Ele não tem essa forma. E a gente tem aqui uma teoria, uma representação teórica de um cordão de ouro, porque, por hipótese, esse mental soma também permanece conectado ao psicossoma, que está conectado ao corpo físico. Então, não ocorre essa desconexão permanente assim, tá? Ocorre, sim, uma projeção. É possível ocorrer uma projeção de mental soma, porém, ela é uma projeção um pouco mais rara, mas é possível acontecer. E justamente essas experiências de projeção de psicossoma, projeção de mental soma, é que foram dando aos pesquisadores a condição de estabelecer essas teorias, testar essas teorias e começar a validar, até a gente chegar numa explicação teórica desse nível de didática, né? Com os nomes identificados, as características identificadas e também a funcionalidade. Qual é a funcionalidade do holossoma? Aparentemente, a realidade de consciência requer uma série de veículos intermediários para permitir que a gente se manifeste aqui nessa dimensão. Então, a consciência ela precisa do mental soma, ela precisa do psicossoma, do energossoma para unir com o soma e, por fim, o corpo físico, aquele mais denso, material, o soma, para se manifestar aqui nessa dimensão. Então, vejam o esforço que é da realidade da consciência, que, por hipótese, é bem distinta desses corpos, uma vez que há uma série de interferências nessas várias camadas até chegar à nossa manifestação aqui do corpo físico. Por isso, por hipótese, nós somos muito mais do que apresentamos aqui, né? Então fica aí a reflexão. Será que a gente é mais? Será que a gente pode mais? Mais em que sentido, né? Mas é uma reflexão que a gente tem aí conforme começa a estudar a projeção da consciência para fora do corpo, também é estudada, né? Principalmente estudada pela ciência projeciologia, justamente por causa do fenômeno da projeção consciente, da projeção das energias. Ok? Então, esse foi aí o nosso terceiro conceito do paradigma consciencial. Então, só para fazer uma retomada rápida, a gente estudando, então, pesquisando a consciência na conscienciologia, a gente vai considerar que a consciência, então, é uma das realidades do cosmos, aquela que consegue interferir, manipular as energias e se manifestar através dos pensenes, e ela utiliza um holossoma para se manifestar aqui nessa dimensão. Na verdade, é o segundo conceito, né? A gente está no segundo ainda, tá certo? Então, agora vamos para o terceiro. O terceiro são as dimensões. Então, quando eu falo assim, aqui nessa realidade material, né, na dimensão material, a gente também chama de dimensão intrafísica. Isso por quê? Porque esses corpos que eu falei aqui, justamente, eles não são percebidos naturalmente, com facilidade, com os 5 sentidos do corpo físico, porque esses sentidos estão voltados, adequados, para a percepção da realidade intrafísica, ou a dimensão material, que a gente está mais famosa, mais conhecida, mais afeita, né? Várias pessoas conhecem essa dimensão. Mas esses corpos se manifestam, então, obviamente, em outras dimensões. Porque se não é a dimensão que a gente está aqui, mas eles sim se manifestam, interagem e fazem valer a sua presença, a sua atividade, logo, esses corpos estão em alguma outra dimensão. Tá? Essa é mais um dos pilares do paradigma consciencial, também compreendido, estudado e validado a partir das experimentações da projeção consciente e outras experiências da consciência, que vão além dos 5 sentidos do corpo físico, tá certo? E as dimensões, então, são realidades próprias, né? Tem a realidade intrafísica, mas há também múltiplas dimensões extrafísicas. Quer dizer, fora do físico. Quando eu falo intra, eu estou falando dentro. Quando eu falo extra, eu estou falando fora. Então, dentro do corpo físico, dentro do mundo físico aqui, da realidade física, ou extrafísico na realidade extrafísica. Só que extrafisicamente também há uma série de dimensões. E as dimensões, a gente percebe também por experiências, que as dimensões, elas são estados de pensamento. Então, uma dimensão, ela nada mais é do que uma conexão por um estado, um padrão de pensamento. Então, as consciências, elas se agrupam, por exemplo, em dimensões extrafísicas, de acordo com o seu estado e padrão de pensamento, sentimento, energia, pensenes, seu estado pensênico. Então, a partir desse estado, você vai estar conectado a uma dimensão. Então, por exemplo, 2 pessoas podem estar em estados
pensênicos muito opostos, ainda que aparentemente possam estar ocupando o mesmo local ou vinculados à mesma região, mas por seus estados pensênicos estarem totalmente diferentes, elas podem, inclusive, não se ver, não se conectar, não se comunicar. Isso pode acontecer tanto com consciências que já estão no extrafísico, estão no momento que não tem um vínculo com nenhum corpo físico, ou seja, o momento após a morte biológica, mas pode acontecer também com uma consciência projetada, quer dizer, que teve uma experiência de sair lúcida para fora do corpo e está se vendo numa dimensão, talvez enxergando ou não sendo enxergada por outras consciências por causa dos seus diferentes padrões de pensamento, sentimento e energia. Então, assim funcionam as dimensões. É claro que são realidades extremamente complexas. A gente aqui não tem assim o objetivo de exaurir essa ideia de dimensões. É um assunto enorme, né, que precisa muito ser pesquisado ainda, mas isso é o que a gente pode dizer já que funcionam, que existem dimensões extrafísicas, porque a gente pode sim interagir nelas, projetar para vivenciar essas dimensões e também se comunicar eventualmente com consciências que são naturais dessa dimensão, quer dizer, não estão no momento vinculado a nenhum corpo físico, né, após a morte biológica, por exemplo. Então, aquela pergunta, para onde a gente vai depois que a gente morre, né, ela pode ser respondida, então, e validada e refutada também pela projeção consciente, quer dizer, testada. Então, quem já começou a desenvolver a projetabilidade lúcida vai, cedo ou tarde, vai encontrar com consciências que já passaram pela morte biológica, e essa realidade de que existem múltiplas dimensões e existe uma continuidade da vida após a morte biológica do corpo físico é validada para a pessoa, e a partir daí ela vai aprofundar as pesquisas dela. Tá? Então, isso é um exemplo de tipo de pesquisa, de temas, de objetos de pesquisa da ciência conscienciologia. Tá? Eu vou seguindo aqui para a gente chegar no nosso tema mesmo da nossa live aqui, para a gente poder discutir da paz e da mega fraternidade. Vamos avançar aqui em mais um dos pilares, as múltiplas existências. Então, eu acabei de falar que através da experiência projetiva, né, a experiência de projeção consciente, você consegue validar, comprovar para si mesmo que existe vida após a morte do corpo biológico. E também existe um processo que é o retorno dessa consciência, depois da morte biológica, o retorno para uma nova existência aqui no intrafísico com um novo corpo biológico, né? Então, que muitos chamam de reencarnação, na conscienciologia nós damos o nome de ressoma, o resgate de um soma, é um novo soma, né? Porque não se trata de uma experiência na carne, como o nome reencarnação sugere, se trata de uma experiência de resgatar um veículo, muito mais natural que parece, e não necessita ser algo muito vinculado à carne ou à densidade dessa energia. Então, o conceito ressoma é o conceito técnico que a gente utiliza na conscienciologia, ressoma, para indicar esse retorno e o início de uma nova existência, né? O nascimento de novo aqui nessa dimensão, tá certo? E claro, se existem múltiplas existências, então, esse conceito de séries existenciais, quer dizer, eu tenho a minha vida que eu estou vivendo agora e tem outras existências pretéritas do passado que eu tive, também chamado de vidas passadas, né? Eu tive experiências passadas e que vão formar quem eu sou hoje. Então, eu não consigo estudar a consciência adequadamente se eu não considerar não só as experiências que ela teve aqui, mas também as experiências que ela teve nas vidas anteriores, porque elas fazem nós sermos o que somos. Eu comentei no início da live que eu entendia que as experiências que eu tive com o belicismo, né, com a questão da violência, acabaram moldando quem eu sou, com mecanismos de reação, né, com adaptação, que o ser humano e a consciência ela se adapta a essas realidades. Da mesma maneira, as experiências pretéritas que eu tive também influenciaram para essas reações e como eu estou. Então, se eu pesquiso somente essa existência, eu estou fazendo uma pesquisa aquém, uma pesquisa limitada do ponto de vista da conscienciologia. Eu preciso avançar e considerar também as múltiplas existências. Veja que é uma pesquisa integral. Lembra que a gente falou de pesquisa integral? É justamente isso. Veja, eu estou abordando dimensões, vários corpos, existência, realidade do cosmos, energética, consciência, né? E aqui uma sugestão de leitura. Esse livro chama Vidas de Naturalista, onde o pesquisador Roberto ele estudou hipóteses de algumas vidas pretéritas que ele teve, existências pretéritas ao longo da série existencial dele, ou série X, né? Então ele faz essa pesquisa,
está embasada e está registrada nesse livro. Então, nós temos não só um paradigma para orientar pesquisas, como nós temos pesquisas materializadas em livro, quer dizer, registrada. Isso é parte da produção de conhecimento científico da Conscienciologia que está disponível para quem quiser conhecer, tá certo? Depois, se o pessoal da monitoria puder, colocar o link aí do site da Editares, aí, quem quiser olhar os livros da Conscienciologia, tá? Essa é uma indicação de leitura para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a ideia de múltiplas existências, né? E como que a gente trabalha esse conceito na Conscienciologia. Ok? Indo em frente, o assunto da autopesquisa. Então, a autopesquisa é importante por quê? Porque a consciência ela é muito singular. Cada consciência é diferente uma da outra. Então, para que seja possível a pesquisa da consciência, é necessário que a consciência pesquise ela mesma. Tá? E também a possibilidade de você ter um aparelho, como você tem um microscópio para analisar, fazer uma pesquisa laboratorial. No caso da consciência, a gente não tem nenhum aparelho, obviamente formado de energia, né? Como a gente falou, uma das realidades do cosmos, que consiga enxergar a consciência, que é uma realidade muito mais complexa. Então, por esse motivo, o paradigma consciencial, as pesquisas da conscienciologia, elas são estruturadas a partir da autopesquisa. Esse é o principal método que a gente tem de pesquisa, é pesquisar a nós mesmos. Então, eu tenho uma projeção consciente, eu evidencio uma realidade, eu escrevo sobre ela, eu crio hipóteses e eu tento promover novos experimentos para validar ou refutar essa hipótese que eu criei, chegando assim a poder escrever um livro, um artigo. A gente tem eventos científicos para poder registrar o avanço dessa pesquisa. Assim se faz ciência, tá certo? Então, a gente já tem muito conteúdo nesse site aí que é Monitoria. Muito obrigado. Colocou aí no chat, tem várias opções de livros que vocês podem conhecer. E nós temos também uma série de artigos. Também, se vocês conseguirem Monitoria, puderem buscar o portal de periódicos, nós temos um portal de periódicos também com artigos científicos para quem quiser aí se divertir, né, pesquisando mais. Seguindo aqui, gente, a autopesquisa também tem um livro chamado Conscienciograma. É um livro que basicamente se propõe a avaliar, você fazer uma autoavaliação da sua consciência, no sentido do nível de evolução, de maturidade da sua consciência, né? Então, o Conscienciograma é um livro composto aí por 2.000 perguntas, e você respondendo essas perguntas, ao final, você consegue ali aferir mais ou menos que eu digo, né? Porque é uma pesquisa em curso, então você consegue ter um diagnóstico ali daquele momento seu de como sua consciência está se manifestando. Tá? É riquíssimo, é um livro, porém, muito difícil, complexo, mas com a devida pesquisa e dedicação, a gente chega lá e consegue respondê-lo e conhecer melhor a nossa consciência. Então, veja, além de nós termos uma ciência que estuda a consciência, nós temos uma ferramenta, um instrumento de diagnóstico, aferição do nível evolutivo da consciência, que é o Conscienciograma, né? Então, isso é muito interessante. E, gente, voltando aqui, só para a gente, antes de ir para o próximo, então quer dizer que não há pesquisa de conscienciologia, a rigor, que esteja somente falando de elementos externos. A pesquisa da conscienciologia, a rigor, ela precisa estar conectada a autoexperiências, a experimentos que a própria consciência faz para que ela possa estudar e tirar suas conclusões. Né? A gente pode sim fazer pesquisas, aí não dentro da conscienciologia, do paradigma consciencial, são pesquisas importantíssimas, mas que aí você vai pesquisar, por exemplo, fazer uma pesquisa estatística, você vai fazer uma pesquisa de um ambiente, de uma realidade, de uma população, de uma sociedade, né? Mas a pesquisa da conscienciologia, ela precisa estar conectada a esse pilar, tá certo? Da autopesquisa. Pois bem, seguindo aqui, a gente vai para o penúltimo, né? Não, com certeza não menos importante, todos esses têm importância igual, tá certo? É a cosmoética, né? Então, a gente tem aqui esse pilar da cosmoética. O que é a cosmoética? A cosmoética é uma ética cósmica, a ética do cosmos. Então, uma ética também mais abrangente. Lembra que a gente falou da visão integral da consciência? Pois bem, a cosmoética também é uma ética expandida a essa integralidade de manifestação da consciência. Então, é preciso estabelecer limites e entendimentos éticos mais alargados e expandidos a essa nova realidade que a consciência se propõe a estudar. Então, uma vez que eu reconheço uma nova realidade, eu poderia me perguntar, essa nova realidade ela também
deveria ser abordada de maneira ética ou não? Então, a nossa resposta é que sim, e que, por isso, é um pilar da conscienciologia. As pesquisas conscienciológicas consideram a ética expandida a essas realidades da consciência. Isso significa que, nas dimensões extrafísicas, as nossas pesquisas também são conduzidas por ética, né? As pesquisas sobre nossos pensênios, o que a gente pensa, também é embasado e conduzido pela ética, no caso, a cosmoética. Então, por exemplo, a ética humana, ela não é capaz de nos orientar ou nos dar um senso moral ali sobre as condutas pensênicas, que não vêm a se manifestar fisicamente. Contudo, na conscienciologia a gente pesquisa essa realidade e por isso a gente precisa de um conceito para nos servir de referência. Então, as pesquisas conscienciológicas, elas são cosmoética. Para a gente descrever mais na prática esse pilar da cosmoética, a gente usa também uma frase que diz o seguinte: a cosmoética ela tem base no princípio do que aconteça o melhor para todos, incluindo a gente. Então, é a hora em que eu vou direcionar minhas condutas considerando as consciências e também pensando nessa questão de que aconteça o melhor para todos. Então, verificar o impacto em todos envolvidos, ainda que não esteja ninguém olhando, ninguém vendo, ninguém atestando. A gente tem até uma dimensão extrafísica, por exemplo, ou esteja só no íntimo dos nossos pensamentos, sentimentos e energias, a gente também vai considerar a abordagem sempre ética, cosmoética. Ok? Faz sentido para vocês a gente ter uma cosmoética orientando? Se vocês lembrarem, por exemplo, a ciência convencional, em geral, as pesquisas mais delicadas, elas precisam ser submetidas a um comitê de ética, às vezes de uma universidade, de uma instituição, que aprova ou não a condução daquelas pesquisas. Pois bem, as nossas pesquisas da conscienciologia elas precisam ser aprovadas pela cosmoética. E essa vai ficar a cargo do pesquisador, que é a consciência, na relação dela com o objeto de pesquisa, que ela mesma também é a consciência. Né? Porque é autopesquisa, tá certo? Indo em frente, vamos para o último pilar, que é o universalismo. A gente tem aqui uma representação do universalismo, quer dizer, universalismo é aquele conceito filosófico, né, de que todos nós fazemos parte do universo, somos aí uma pequena parte, uma poeira cósmica, estamos interagindo e todos estamos em igual condição de evolução, de desenvolvimento, embora sejamos totalmente singulares e muito diferentes, mas somos consciências interagindo. Então, quando a conscienciologia se propõe a estudar a consciência, ela entende, inclusive por pesquisa, refutação e desenvolvimento, que as consciências elas são muito diferentes, contudo, muito similares no que diz respeito a serem consciências, quer dizer, serem uma individualidade, um princípio que está buscando aprender, se desenvolver, evoluir, melhorar a sua cognição, o seu entendimento do cosmos, né? Isso tudo é uma realidade da consciência, é um desafio da consciência, e nesses desafios nós somos todos iguais. A experiência, por exemplo, de várias vidas nos dá a segurança de que nós já fomos homens, mulheres, já estivemos em diversas nações, já pertencemos a diversas etnias, e, digamos assim, a postura mais interessante seria a consciência ser um cidadão do cosmos. Então, olhar essa realidade, olhar todos que estão envolvidos com igualdade de respeito por serem consciências. Então, na conscienciologia, pesquisa conscienciológica, não faz nenhum sentido o bairrismo, a questão do patriotismo exacerbado, xenofobia, tudo isso não faz sentido, porque a gente está estudando a consciência, e ela sim é um fator, é um elemento do cosmos que está presente em todo o cosmos, né, o que tudo indica, né, mas com certeza no nosso planeta muito presente, e que a gente pode atestar, evidenciar, então justifica muito claramente o porquê que nós não deveríamos conduzir pesquisas sobre a consciência sob um viés sectarista, preconceituoso, de fazer acepção de pessoas, né? Então a gente precisa considerar essa integralidade e estar aberto a isso, tá? Isso quer dizer que quem é conscienciólogo tem isso super desenvolvido? De jeito nenhum. Quer dizer que quem pesquisa conscienciologia ou que é conscienciólogo está se dispondo e se propondo a se conhecer melhor, se pesquisar e pesquisar a realidade em que ela vive a partir dessa premissa, assim como a cosmoética, né? Então a gente está partindo dessa premissa, e isso, é claro, ajuda muito a qualificar a gente, né? Imagina se nós não tivéssemos isso, né? Então,
Isso é importantíssimo. Então, por isso que a gente sempre passa pelos pilares do paradigma consciencial, também para promover um nivelamento aqui de entendimento, porque senão nós vamos discutir sobre coisas diferentes, né? Se eu começar a discutir sobre qualquer assunto, sem considerar o paradigma consciencial, as minhas conclusões provavelmente serão muito diferentes do que as conclusões quando se considera o paradigma consciencial. Então, para a gente poder desenvolver um debate aqui mais saudável, né, mais saudável e participativo, é importante que a gente faça esse nivelamento, tá? Eu estou passando aqui, a gente tem uma pergunta no chat aqui, estou vendo do Leandro, eu estou passando aqui só para resumir antes da pergunta. Esse foi o paradigma consciencial e eu coloquei ali embaixo também o princípio da descrença, que embora ele não seja um pilar do paradigma de maneira objetiva, ali, formalizada, mas ele também perpassa todas as pesquisas, que é não tratar a produção de conhecimento como dogma ou verdade absoluta, mas sim considerar a experimentação antes para gerar, então, as nossas seguranças, as nossas certezas e deixar esses conceitos que a gente chega à conclusão sobre permanente investigação e possibilidade de refutação para que a ciência possa evoluir e avançar. E, naturalmente, como efeito disso, a gente também evolui, avança, amadurece, que é todo o sentido da pesquisa da conscienciologia, tem a ver com a gente se tornar melhor e fazer também do mundo, nossa realidade, um lugar melhor. Tá ok? Pois não, vamos lá para a pergunta. Adriana, não estou te ouvindo, não sei se está mudo ou se... Desculpa, estava mudo. Sim. O Leandro pergunta: boa noite, professor Cícero, qual a importância da autopesquisa para desenvolver a paz íntima? Muito bom, Leandro. Essa pergunta é muito boa, porque a gente, na conscienciologia, a gente usa principalmente a autopesquisa, né? É o método, como eu falei, principal. Então, é claro que é por aí que a gente vai tentar desenvolver esses temas, inclusive o tema da paz e a paz íntima estando inserido nele. Pois bem, a importância da autopesquisa. A gente precisa, eu poderia dar uma série de respostas, vinculações a isso, mas a que me ocorre agora também muito relevante, tem a ver com a nossa realidade física, animal, propriamente dita, né? Nós habitamos, né, esse corpo físico, e ele é um corpo físico animal, dotado de uma série de instintos. Então, nós somos uma evolução dos primatas e ainda permanecemos com uma série de gatilhos e instintos. Instintos esses muito vinculados à sobrevivência, né? Pois bem, esses instintos que a gente convive com eles tendem a se sobrepor ao nosso discernimento na hora de decidir as coisas, na hora de pensar, de emitir nossos penseres. Eles tendem digamos assim, a presença grande de um instinto, ele vai tender a reduzir a sua racionalidade. Isso, inclusive, biologicamente falando, há essa relação, né? Quanto mais emocional e instintual for a sua manifestação, menor vai ser o seu discernimento em relação àquilo. E, pois bem, a paz íntima, ela tem uma relação com a maneira que você se manifesta e interage com as outras consciências, com os assuntos, como você pensa sobre as coisas, né? Isso tem a ver com como vai ficar seu micro-universo. Então, por exemplo, você sai de casa achando que o dia está maravilhoso, a realidade está ótima e está tudo nos seus conformes, tudo em dia, provavelmente a sua sensação interior vai ser de maior paz íntima. Ao passo que, se você começar a ver problemas no seu dia, começar a ver dificuldades, começar a ver coisas que te incomodam e começar a levantar os seus instintos, a tendência da manifestação instintual, ela caminha mais para uma reação, por exemplo, da questão da autodefesa e da agressividade. E esse ponto você começa a perder a sua paz íntima. Seja essa agressividade com outra pessoa, seja consigo mesmo, ou seja também a agressividade a algum tema que não chega a sair, né, da sua esfera de pensamento, mas como nós vimos aqui através dos pensenes, ela vai ter um preço em relação à sua paz íntima, porque a sua paz íntima ela vai ser provavelmente violada, usando essa palavra de propósito, quando você tem ali uma reação mais instintual, imatura, dotada de pouco discernimento e racionalidade em relação aos desafios que você tem no dia a dia, que todos nós vamos ter, tá certo?
Agora, por que a autopesquisa vai ser importante, então? Para você começar a identificar essa manifestação instintual. Então, você pode sim usar, por exemplo, o recurso do conscienciograma, aquele livro que eu indiquei aqui. Você pode usar diversos outros recursos, né? A gente tem na conscienciologia também, para você se pesquisar. Então, em geral, os nossos livros e cursos são voltados para essa autopesquisa. E aí, se conhecendo melhor, Leandro, a gente consegue ir ajustando a nossa manifestação e tendo uma compreensão melhor também da nossa realidade. Porque muitas vezes a falta de compreensão do que a gente está vivendo, né, a compreensão que permite um discernimento, agir pela razão, ela vai impactar as nossas interações, e vai impactar como a gente está se sentindo, né? Esse assunto, Leandro, é muito complexo. Eu estou te dando aqui uma perspectiva, uma abordagem, um viés para a questão da paz íntima, mas o desenvolvimento da paz íntima pela autopesquisa teria essa lógica: se conhecer melhor e ajustar as suas posturas para que elas te deixem cada vez mais, né, mantendo essa paz íntima e evite sair dessa condição, desse estado de paz íntima. Então, eu diria assim, dando uma observação específica dedicada às posturas bélicas, belicosas, beligerantes, quer dizer, promotoras de agressividade e raízes da guerra, por exemplo, né? Então, seria isso que eu diria para você, Helena. Tá certo? A gente tem outras perguntas aqui também. Vamos lá. Então, Marcelo Pasculin, boa noite, fala: acho que perdoar e pedir desculpa são dois lados da mesma moeda. Você pode compartilhar dicas de como desenvolver essas atitudes no cotidiano, professor Cícero? Posso sim, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Aproveito para dar boa noite aí para a Aline também, e o pessoal que chegou mais cedo aí, né, que também mandou o seu boa noite aí, a Renata, lá do Chile, né, e os outros que chegaram, sejam bem-vindos. Sérgio Magnus aqui. Não vou conseguir ler todos agora, mas vamos à pergunta do Marcelo aí. Marcelo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, mas é claro que eu vou antecipar aqui, porque se o assunto veio, é porque já está aí presente, demandando esse debate, né? Então, eu fico muito feliz com a sua pergunta. E realmente, perdoar, pedir desculpas, me parecem aí lados de uma mesma moeda, ou pelo menos que estão associados, né? Essa postura de você tratar o outro como você gostaria de ser tratado também, né? Então, eles têm a ver. Mas é importante, a gente estuda muito o perdão no contexto da mega fraternidade. É importante dizer que eu sei que você colocou aqui uma postura da mesma pessoa, né? Ela pedir desculpa e perdoar. Mas é importante dizer, para não haver confusão, que o perdão ele não depende da desculpa do outro. Quer dizer, não depende que alguém me peça desculpa para eu perdoar, tá certo? E é muito inteligente na questão do perdão. E aí você pede dicas de como desenvolver essas atitudes no cotidiano. Pois bem, nós trouxemos técnicas aqui mais no final, mas assim, a base disso tudo, Marcelo, tem duas reflexões que eu entrei em contato no decorrer da pesquisa de mega fraternidade, nos cursos, na dinâmica, que foram para mim muito interessantes. Primeiro, em relação a um debate que ocorreu sobre se a gente precisaria compreender uma violação ou o mal que foi feito a gente, às vezes, para que a gente pudesse perdoar. Isso é bem cotidiano, tá? Então, eu queria entender o que aconteceu, né? Porque aí eu consigo perdoar. E aí, o que a gente tem de informação, inclusive, nesse debate foi o professor Valdo Vieira, propositor da conscienciologia, ele se posicionou informando que, para ele, perdoar era uma questão de inteligência. Não perdoar era burrice, que você não precisa compreender nada. Então, qual que é a reflexão? O perdão, você não perdoar alguém, seria perpetuar o mal dentro de si. Então, aquilo pode te consumir por você não estar perdoando, e não faz diferença se você compreendeu ou não. Para que a gente vai carregar isso dentro da gente, se a gente pode caminhar sem esse sentimento, né, de mágoa? Então, realmente, você se livrar da mágoa, por assim dizer, superar, melhorar, mas você vencer essa questão da mágoa é muito superior a mantê-la, independente de ter entendido ou não. Então, isso é um conceito que se pode aplicar no cotidiano, de não esperar ninguém nem pedir desculpa, né? E também nem
compreender. Então, eu preciso conversar com a pessoa para entender. Então, eu preciso encontrar com a pessoa. Às vezes, a gente não consegue encontrar com a pessoa já foi, né? E como é que a gente vai perdoar? Então, vai ficar dependendo disso, né? Então, esse é um conceito muito, muito importante e que, quer dizer, uma ideia, né, que me orienta nesse sentido. No cotidiano, eu também vou contribuir com outro aqui, que foi uma pergunta de uma aluna num curso que a gente teve, Teáticas da Mega Fraternidade, esse ano, tá? E ela perguntou o seguinte, né? Na verdade, foi uma reflexão dela. E ela comentou o seguinte: para a gente perdoar, não requer a gente ter intimidade. Quer dizer, aí já relaciona essa situação do perdão com outro fator. Quer dizer, eu preciso ter intimidade, quer dizer, eu preciso conhecer ao menos a pessoa para eu perdoar. Então, acho que vai pela mesma lógica de reflexão, né? Então, a síntese que eu estou querendo dizer é o seguinte: no dia a dia, alguém cometeu algum ato que violou a nossa realidade, nossos limites, né? Passou esses limites e gerou para a gente um desconforto, a postura, eu estou falando isso tudo na teoria, tá certo? Mais adequada, a gente tem que buscar isso, né? Não estou dizendo com isso que é instantâneo, mas nós deveríamos, pela teoria aí do perdão e da mega fraternidade, nós deveríamos perdoar o quanto antes, refletir sobre, enviar as melhores energias para aquela situação e para a pessoa. E eu vou trazer uma técnica para isso, mas ao final vou deixar você aí com gostinho, tá? E seguir adiante, libertando assim você e a pessoa, tá certo? Independente de intimidade, independente de compreender o que aconteceu, tá certo? Perdoar. Então, essa é umas dicas aí que eu posso dar, tá certo? E a Renata, eu vou seguir aqui, Adriana, posso seguir? Que a Renata está comentando aqui que o tema será objeto do laboratório no curso Auto Mega Fraternidade do começo de 2026. Então, a Renata aproveitou, trouxe uma informação aí das atividades da Pré-IC. A gente vai ter esse curso aí, Auto Mega Fraternidade, lá no começo do ano que vem, está pertinho aí. Logo, logo a gente abre as inscrições. Então, vamos falar disso também depois. Obrigadão aí, Renata. Temos mais alguma coisa, Adriana? Acho que não, né? Não, no momento não. Tá bom, então. Então, muito obrigado. Acho que ela ia falar alguma coisa a mais, né? Mas muito obrigado aí, obrigado pelas perguntas também. A gente vai caminhando com base nas perguntas, tá? Boa noite aí, Blanco Melo, que está aqui, o Sérgio Magnus, Liane, Maria José, Aride Maria, Paulo Borges, Adriana Fernandes, então a Magda também, boa noite, todo mundo aqui, muito legal, gente. Mandem suas perguntas aí, a gente está bem disponível para o debate, tá? Eu vou seguir aqui para a gente chegar então nessas técnicas lá no final, né? Quem sabe? Aqui a gente entra com uma primeira reflexão aqui, que é a paz, tá? Que é um dos conceitos que a gente se propôs a falar aqui hoje. Já teve perguntas sobre ela, né? Aqui tem algumas definições dicionarizadas, tá? No caso aqui do Michaelis que a gente tirou. Então, é uma situação, a paz, é uma situação em que não há guerra, nem enfrentamento entre dois ou mais países, ausência de luta. Eu friso que, não há ausência, no conceito 2 ali, suspensão das hostilidades, quer dizer, não tem hostilidades beligerantes, né? Terceiro ali, tranquilidade e ausência de conflito. Então, reparem vocês que nós compreendemos a paz pelo que não é paz, quer dizer, nós temos referências bem marcadas daquilo que não é paz. E a partir daí a gente entende e tenta caminhar para o outro lado, mas o entendimento da paz, inclusive por ser uma realidade ainda fora, exceção nesse planeta, a gente não tem definições nem compreensões tão claras e objetivas sobre ela, tá? Mas nós podemos fazer algumas reflexões sobre a paz para a gente entender um pouco melhor. A paz, normalmente, ela é associada a um estado, uma condição que se chega, né, em que se vivencia tudo isso que a gente está estudando aqui. A ausência de conflito, a ausência de hostilidades, mas também tem algumas informações aqui, calma, equilíbrio, serenidade, tranquilidade, né? A gente pode ter referências para a paz. Mas, no fundo, a gente poderia ter uma acepção da paz relacionada a um país, um local, entre pessoas, e também, na realidade da conscienciologia, a gente traz mais para a paz íntima, porque a gente fala de autopesquisa. Então, o cenário que a gente pode atuar melhor e mudar melhor e melhorar e evoluir é justamente a nossa realidade de consciência. Então,
a paz íntima é um tema alvo aí, né, foco de estudo da conscienciologia por causa disso. Então, ela pode ser utilizada nesses dois conceitos, mais abrangente, né, e também a paz íntima. Mas, no fundo, a impressão que dá é que a paz é um estado, quer dizer, é um estado que se chega, é um resultado que se pretende chegar e é positivo, né? Contudo, o Johann Galtung, eu trouxe aí esse pensador, ele traz esse conceito da paz positiva. O que seria a paz positiva por ele? É você não só ser a favor da paz, mas você tentar estruturar condições sociais para que você tenha uma sociedade mais pacífica. Então, ele fala de proatividade. Então, é uma ação proativa em direção a tornar a sociedade mais pacífica e criar um estado de paz. Então, aqui ele já traz justamente esse avanço, no meu entender, da abordagem da paz, tratando daquilo que a gente pode fazer, né? Já que a paz é uma condição que se chega ao final, né? Então, o que a gente pode fazer para chegar nessa condição, né? Então, é uma reflexão também que me é muito cara nesse sentido, né? E dentro da conscienciologia, a gente entende que a paz vai começar dentro da gente. Em qual sentido? O que eu melhor posso contribuir para a minha realidade e a dos outros em relação à paz é justamente estimular e desenvolver dentro de mim, tá certo? E a gente tem um conceito que é o Homo sapiens pacíficos, que é a hipótese, né? E tem esse estudo escrito em livro, tratado, né? Que é uma condição de uma consciência mais avançada que chega num estado de paz, né? Que a gente conhece como Homo sapiens pacíficos. É uma consciência extremamente serena, que já tem uma compreensão da realidade muito maior. A gente consegue experimentar isso muitas vezes conectando com essas consciências através do nosso parapsiquismo. A gente consegue perceber essa sensação, muitas vezes descrita como uma sensação de paz. Tá, ok? Então, na conscienciologia, a gente entende tentar desenvolver dentro da gente essa paz para poder contribuir com a nossa realidade e a dos demais, adicionando paz, né, no mundo e não contribuindo o contrário, tá? Essa seria a nossa contribuição. E a megafraternidade, então? A megafraternidade, quando o conceito foi proposto, era tratado como maxifraternidade, e depois ele avançou, e hoje o tema que é mais utilizado é a megafraternidade, tá? Então, essa definição está bem como ela foi proposta na época de maxifraternidade, tá? Que é o seguinte: a maxifraternidade é a condição interconsciencial, universalista, mais evoluída, fundamentada na fraternidade pura da consciência, auto-imperdoadora e hétero-perdoadora, meta inevitável na evolução de todas as consciências. Então, veja que é um conceito complexo, ele traz uma série de caracterizações para tentar explicar o que é megafraternidade. Eu tentei destrinchar esse conceito um pouquinho para a gente, tá? Dessa maneira aqui. Então, o que é a megafraternidade? É uma condição. É isso que está dizendo ali. Então, não é um patamar absoluto. Você tem que vivenciar a megafraternidade. Você precisa exercer a megafraternidade. Então, ela é uma condição. Como que ela se expressa? Na interação interconsciencial. Então, não tem megafraternidade eu comigo, sozinho, né? Eu preciso interagir. Eu posso sim ter eu comigo, quer dizer, a interação da minha consciência tratando a mim mesmo, mas tem que ter uma interação, tá certo? E principalmente com os outros, né? Então, assim que a megafraternidade se desenvolve. Como que ela se caracteriza? Então, ela é universalista. Lembra do conceito universalismo? Exatamente aquilo. Quer dizer, ela vai perpassar barreiras de fronteiras, de nacionalidades, de etnias, né? Ela vai para todos os seres, na verdade, animais, plantas, ela vai avançar nisso tudo e mais evoluída. Quando ele coloca mais evoluída, o meu entendimento aí é que ele está se referindo justamente à fraternidade. Quer dizer, a megafraternidade, se comparada à fraternidade, ela é uma condição mais evoluída. E também é uma condição mais evoluída no sentido de evolução da consciência mesmo, de estar mais madura, mais avançada em termos de nível evolutivo, né? Então, também tem essa abordagem. E quais são os fundamentos? Então, ela é fundamentada na fraternidade pura. Então, repara que a fraternidade ela é adicionada, né? Tem um adjetivo aí de pura, justamente porque o conceito de fraternidade é um conceito que já existe na ciência convencional. A humanidade conhece esse conceito de fraternidade, né? Mas ele é trabalhado ao longo do tempo de uma maneira mais limitada. Não é a proposta que a gente está trabalhando aqui na conscienciologia, no paradigma consciencial, tá certo?
E outro fundamento é o autoimperdoamento. Quer dizer, o autoimperdoamento está escrito aí a definição, né? A explicação. É não perdoar os próprios erros, tá? Então, autoimperdoamento quer dizer, se eu cometi algum equívoco, algum erro, eu não vou me perdoar e seguir adiante. Eu vou me responsabilizar por aquilo que eu fiz e fazer tudo o que eu puder para não incorrer naquele erro de novo. Isso é uma questão de respeito consigo mesmo e respeito também com os demais, tá? E o hétero-perdão, o perdão foi falado aqui já, que é justamente eu perdoar. Hétero seria perdoar o outro, né? O diferente, perdoar o outro. Então, perdoar os erros dos outros. Então, isso também é próprio da conduta megafraterna, quer dizer, fundamenta a megafraternidade. Eu não vou ficar cobrando os outros, eu vou perdoar os outros e vou fazer o meu melhor, não me perdoando, para que eu esteja com uma conduta cada vez melhor, uma manifestação cada vez mais qualificada. E a fraternidade em si pura, gente, voltando a esse conceito, nesse ponto há uma semelhança que a fraternidade, conceito que a gente conhece, é o tratamento do outro como irmão, tal qual como irmão, né? Então, na mega fraternidade, nós também vamos ter essa visão, esse tratamento fraterno com o outro, mas ela avança, ela é mais evoluída, ela vai além, ela traz universalismo, traz o autoimperdoamento, o hétero-perdão, né? E qual a relevância da mega fraternidade para mim? Ela é meta inevitável na evolução de todas as consciências, tá? Eu sei que tem umas perguntas no chat, eu vou dar uma avançadinha e já paro aqui para chamar uma pergunta, tá? Então, esse é o conceito de megafraternidade. Agora sim, gente, ele é um conceito complexo, ele traz uma série de características, tá bom? Mas na prática, o que a gente podia tentar trazer para vocês desse conceito? Ele é um sentimento em relação aos outros, às consciências, aos seres do cosmos, que ele traz, digamos assim, o que teria de melhor em termos de sentimento e tratamento respeitoso, assistencial, né? Ele traria o que tem de melhor. Então, como que eu posso melhor me relacionar ou pensar das outras consciências, princípios evolutivos, plantas? Como que eu deveria pensar, por exemplo? Qual que seria o melhor do ponto de vista de ser mais equilibrado, de promover mais assistência, de promover uma melhora maior no mundo, né? na realidade nossa? Seria você pensar e atuar conforme a mega fraternidade, tá? Ou seja, uma fraternidade ampla, mais evoluída, tá? Vamos falar um pouco mais outras relações que a gente pode fazer, tá? Bom, paz e mega fraternidade. Agora vamos começar a relacionar. Então, podem ser caracterizadas por um estado intraconsciencial, quer dizer, tem semelhanças entre a paz e a mega fraternidade. Então, tanto a paz quanto a mega fraternidade, elas podem ser caracterizadas por um estado intraconsciencial. O que isso quer dizer? Dentro da minha consciência, quer dizer, eu posso estar me sentindo, né, tão bem, um sentimento mega fraterno, e eu posso estar me sentindo em paz também, tá? Isso tem semelhanças, né? Eles são conceitos equilibrados, positivos, homeostáticos, que a gente chama, né? Então, são conceitos positivos, eles também têm isso de comum. Eles são conceitos exceção frente ao comportamento médio do planeta, né? Ou seja, em média, as pessoas não são mega fraternas nem pacíficas, né? Mas há, sim, pessoas interessadas em desenvolvendo isso. Eles são percebidos em consciências mais evoluídas. Então, nas experiências que nós, pesquisadores, temos com consciências mais evoluídas, quando ocorrem, muitas vezes se percebe a paz e a mega fraternidade, ou seja, uma fraternidade mais ampla, maior, por tudo, por todos. Isso é percebido no contato com essas consciências mais evoluídas. Aparentemente, é uma realidade mais comum para elas, né? Envolve um grau de subjetividade. Então, esses dois conceitos, eles envolvem um grau de subjetividade. Daí a dificuldade de defini-los, tá? Mas a gente tem já bastante informação. E a mega fraternidade será sempre pacífica. E a paz verdadeira há de ser sempre mega fraterna. Essa é uma hipótese, tá, que eu estou colocando aí. Me pareceu, na verdade, essa reflexão veio durante o desenvolvimento da live, né? E aí a gente pensou sobre isso, né? Mega fraternidade será sempre pacífica e a paz verdadeira há de ser sempre mega fraterna. Então parece que essa também é uma semelhança entre os dois conceitos. E aí estou falando já da relação de ambos, tá? Vamos chegar nisso aí. E eu já paro para a pergunta um minutinho já, tá? Eu acho que foi a Vilma que perguntou, né? A gente já para aí. Agora, algumas diferenças. A mega fraternidade requer interação. E não existe mega fraternidade íntima, tá certo?
E quando a paz, a gente já consegue estudar assim, né? A paz tem relação com o efeito, quer dizer, a consequência, a finalidade. Então, a paz é algo que se conquista, se chega ao final. A megafraternidade, ela é mais meio. O que eu quero dizer com isso? Se você comparar a paz com a megafraternidade ela é ativa, ela é o que você faz, ela é meio para o nosso processo evolutivo, e a paz normalmente é descrita como uma finalidade, né? Onde a gente chega. Exemplo, depois da paz tem o quê? Tem nada, né? Chegou na paz, acabou. Quer dizer, me parece uma finalidade, tá certo? Não estou falando que acabou, tá? Eu não sei, mas normalmente é como a gente trabalha o conceito da paz, né? E a paz tem o seu conceito mais popular vinculado à condição mais passiva. Isso mais popularmente, a gente viu que o Galtung trouxe ali a paz positiva, mas ela normalmente é assim. E a megafraternidade, na sua definição, ela já traz uma questão ativa, né? São algumas diferenças. Agora, a gente pode ir para as perguntas aí, Adriana. Acho que tem bastante, deixa eu ver o que a gente vai falar aqui. Ó. Deixa a reflexão, só a reflexãozinha, Adriana, aí você vai para a pergunta. Ó. Tá. A megafraternidade pode ser caminho para a paz? Então, a minha hipótese de pesquisa é que a megafraternidade ela pode ajudar a gente a chegar na paz. Tá? Então, vamos lá para as perguntas. Sim, as perguntas vão fazer relação também. A pergunta da Vilma pergunta: de que forma você relaciona a prática da paz íntima à fraternidade no cotidiano? Muito bom, Vilma. Eu vou te responder com um slide que eu tenho logo em sequência, que eu vou utilizar uma ideia. Eu vou já deixar aqui uma resposta mais sintética, justamente que no cotidiano nosso, para a gente viver bem, com paz íntima, eu entendo que nós precisamos considerar tudo aquilo que a gente deixou para trás, de saldo, de débito. Tá? Então, fica muito difícil a gente estar com paz íntima se a gente não trabalhar em prol de recompor aqueles débitos que a gente deixou em existências pretéritas. Então, eu acho que um dos caminhos é a gente executar, efetuar no nosso dia a dia ações que possam nos ajudar a recompor esses débitos que deixamos para trás. E a recomposição muitas vezes acontece fazendo assistência, normalmente acontece fazendo assistência para aquelas consciências, aqueles assuntos, desenvolvendo aqueles temas que você possa ter prejudicado no passado, você possa ter contribuído, ido contra esses conceitos, essas ideias, essas pessoas, e agora você tentar ajudar, promover essas ideias, esses conceitos, também ajudar as pessoas a ficarem melhores, tá? Isso no dia a dia seria prestar assistência, principalmente naquilo que é prioritário, objetivo, que tem a ver com você, que tem a ver com o seu passado, e daí vai a pesquisa para entender que assistências são essas, tá? Mas na prática, fazer assistência ajuda muito, tá bom? Podemos ir para a próxima, Adriana? Eu vou ser sintético, vou falar mais sobre isso, tá, Vilma? Obrigado pela pergunta. Então, a Débora pergunta: professor Cícero, seria correto dizer que a paz seria o começo, a base para uma postura fraterna? Ou seja, começa na pacificação íntima, perpassa a ausência de conflito, chegando à condição de fraternidade, da fraternidade à megafraternidade. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Débora. Eu trouxe essa hipótese de pesquisa justamente do contrário, mas veja, lembra que a gente falou que a paz pode ser entendida como a paz, aquele estado que você chega no final, e tem a pacificação íntima. Então, de fato, a pacificação íntima, ela vem junto no esforço da megafraternidade. Realmente não dá para você ter uma conduta megafraterna se você não tiver atingido a pacificação íntima e a paz íntima. Então, eu estou de pleno acordo com você. A hipótese que a gente coloca é em relação a atingir esse estado de paz. Então, aí eu não estou falando de pontualmente, de num dia, eu estou falando desse estado de paz mais elevado, que a gente percebe nas consciências mais avançadas, no Homo sapiens sereníssimos. Nesse caso, esse tipo de paz, eu acho que ele precisa da megafraternidade para que a gente chegue nele. Tá? Foi boa pergunta para a gente fazer essa diferença. Então, a paz íntima a gente pode buscar hoje, já, né? A desenvolver para qualificar nossas relações e aí sim chegar a ter uma atuação, uma manifestação mega fraterna. Então, sintetizando, muito obrigado pelas duas perguntas que a gente pôde esclarecer aí. Tá vendo como é que é importante, né? A gente pôde esclarecer esses pontos, né? Então, a mega fraternidade requer que você esteja com uma paz íntima, né?
para você conseguir ser mega fraterno, mas essa paz mais elevada, mais constante, um estado consciencial mais perene, ela requer da aplicação e emprego de muita mega fraternidade, até que esses dois conceitos vão ser constantes, quer dizer, eles vão se encontrar e permanecer, né? Você não larga um para chegar no outro, eles vão ser parte da mesma manifestação, uma manifestação pacífica e mega fraterna, tá? Eu vou seguir aqui, depois a gente fala de mais perguntas, tá? Eu provavelmente não vou conseguir passar por tudo, mas o importante é o nosso debate aqui mesmo, tá certo? A gente estuda na Conscienciologia a teoria do holokarma, que é o conjunto de karmas. O karma, né, seria a relação que eu tenho com as demais consciências. Esse é o meu karma. A gente tem karmas ou relações positivas e tem outras, nem tanto, que ficaram para trás, que ficaram pendentes e que não foram boas. E a gente, então, pode dividir esse karma em 3 etapas. O ego karma, quer dizer, aquele karma que eu tenho comigo mesmo, seriam os meus traços conscienciais, as minhas características ainda imaturas ou anticosmoéticas. O grupo karma seria a relação grupal que eu tenho com grupos de pessoas, com pessoas, né, mais próximas a mim, então vínculos mais próximos. Esse seria o karma do meu grupo karma, né, e também positivos e negativos, aí tem um saldo, né? E a policármica. A policármica é a relação que a gente tem mais indireta com todos os seres, né, a natureza. Então, isso é o polikarma, quer dizer, eu não estou mais dentro do grupo direto, mais relacionado a mim, eu estou mais vinculado ao polikarma, quer dizer, poli, vários, né, 4 ou mais. Então, a gente está falando de algo mais amplo, não é mais o grupo próximo da gente, tá? E a gente tem, então, por hipótese, uma conta corrente holokármica, tal qual uma conta corrente financeira, né? A gente tem uma conta corrente holokármica, que seria o quê? O conjunto de débitos e créditos dos nossos karmas. Então, tanto a nossa conta corrente egokármica, grupokármica, policármica, que forma a conta corrente holokármica. Então, muito da melhoria e do desenvolvimento para a gente chegar nesse estado de paz e aplicando a mega fraternidade, nós precisamos, então, qualificar esse karma, tanto o ego quanto o grupo, quanto o policármica. E aí, gente, a paz íntima está bem ali no ego-karma, quer dizer, eu comigo mesmo, eu estar num estado de paz íntima, tá? E a paz, aquele conceito mais amplo, o estado do Homo sapiens pacíficos, essa sim estaria ali no âmbito do polikarma, ok? Então a gente vai começar a entender isso, tá? Um outro conceito vinculado, né, com a conta corrente holokármica é a ficha evolutiva pessoal. Essa ficha é um conceito hipotético que contém o registro de todas as ações positivas e negativas que a gente fez, gerando no final um saldo também da nossa ficha evolutiva pessoal. Então tá nessa ficha tanto a conta corrente holokármica, né, quanto também outras ações que a gente faz, momentos, atitudes, né, pensamentos. Então aí vai ser expandido para tudo mais, mas em essência o principal componente da ficha evolutiva é a conta corrente holokármica, ok? Pois bem, como que a gente vai fazer para poder resolver, melhorar esse karma? Então, o professor Valdo Vieira tem um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia, pedir aos monitores, se puderem também, trazer aqui o link para as pessoas acessarem os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Esse conceito se chama primeiro discernimento. Quer dizer, o primeiro discernimento é o ato ou atitude inicial de inteligência evolutiva na qual a consciência lúcida põe o próprio ego em plano secundário, exaltando a interassistencialidade direta, teática, as consciências, sem quaisquer influências materiais, religiosas, sectárias ou místicas. Em resumo, é a atitude inicial da consciência, muito inteligente para a sua evolução, de colocar o ego de lado e começar a fazer assistência. Tá certo? Obrigado aí, o pessoal colocou já o link da enciclopédia. Quem quiser lá, pode buscar por esse título aí, achar esse verbete e mais de 6.000 verbetes você tem lá. Então, fiquem aí bem servidos, né? Então, veja, o primeiro discernimento nos leva a começar a fazer assistência, que é a base para começar a reverter, quer dizer, melhorar essa conta corrente holokármica, a nossa FEP, tá? E aí também há um outro conceito que eu gosto muito, que já é o omniterapeuticologia. Nome estranho, grande, diferente, mas se a gente separar por partes, a gente consegue entender. Então, omni tem a ver com tudo, total, né? Terapêutica é a ideia de você fazer a cura de algum traço seu, né? Fazer a terapia daquele traço, daquela característica.
e logia é a ciência que estuda. Então, a ideia da homeoterapeuticologia é a ciência que estuda o emprego da terapia da interassistencialidade consciencial cosmoética como sendo o recurso mais capaz de promover a cura ou remissão da maior parte dos transtornos da consciência. Então, quer dizer, se eu quiser melhorar a minha conta corrente holocármica, eu deveria começar a fazer assistência a partir do primeiro discernimento. Então, aí são algumas estratégias. Eu vou pedir para a gente responder a pergunta da Vilma e eu vou fazer uma finalização rápida aqui, se for possível. Então, vamos lá. A pergunta da Vilma é: qual a relação que você faz com a paz íntima e assistência tenepsológica perante as guerras do planeta? Obrigado, Vilma. Pois bem, a TENEPS é a tarefa energética pessoal, uma técnica também proposta na Conscienciologia de você reservar todos os dias para o resto da sua vida em torno de 1 hora para prestar uma doação de energias para as consciências intrafísicas e extrafísicas necessitadas de assistência. Então, a prática assistencial diária para o resto da vida, que é realizada em conjunto com um amparador de função extrafísica, quer dizer, é a consciência no intrafísico e um amparador de função no extrafísico, juntos, emanando essas energias para o auxílio das consciências necessitadas. Então, essa técnica permite que, aos poucos, a gente vá ajudando as consciências e também isso vai gerando um bem-estar íntimo para a gente, Vilma, porque a prática da interassistência, principalmente da TENEPS, que é muito viva, muito prática dentro das energias, do conceito das energias, da realidade bioenergética, faz com que a gente entenda essa relação mais ampla de assistência que ocorre com a gente, porque isso expande o nosso universo, que era pequenininho dentro da vida intrafísica, expande para a extrafisicalidade através das percepções parapsíquicas e nos permite compreender melhor a relação que a gente se encontra, o momento que a gente se encontra, o que a gente está vivenciando, e isso tende a gerar também maior sabedoria de quem a gente é e do que a gente está passando, né? Isso ajuda ao sobrepairamento e isso tudo tem impacto no entendimento das nossas vivências para que a gente possa ficar mais em paz com o que acontece com a gente, né? Com mais discernimento, atuando melhor e resolver melhor nossas questões, né? Então, isso tende a aumentar a paz íntima e, claro, em tempos de guerra, a assistência energética para consciências e consciex, quer dizer, consciências intrafísicas e consciências que estão no extrafísico, é extremamente relevante, né? Porque a demanda aumenta por causa desses conflitos. Então, se você não tiver com a sua paz íntima, você não vai conseguir fazer uma boa TENEPS, quer dizer, doar boas energias para contextos de guerra. Então, primeiro você tem que estar bem para conseguir gerar e doar energias no sentido de ajudar essa situação de guerra, né? Então, sem dúvida, é muito importante. Muito obrigado pela pergunta. Seguindo aqui, gente, para finalizar, essa aqui eu vou pular. Vou pular, embora seja um conceito muito importante, tá? Vou trazer algumas reflexões finais aqui. Seria possível superar de vez a fase da interprisão grupocármica nessa vida? Então, a fase da interprisão é uma fase que a gente se encontra quando a gente tem um conflito e que a gente ainda está revidando esse conflito, ou a gente está ainda sendo vítima desse conflito. Quer dizer, ou a gente fica magoado e não faz nada em relação a ele, ou a gente incentiva e revida esse conflito. Essa é a fase da interprisão, quer dizer, as consciências envolvidas ficam numa prisão entre elas, é uma interprisão grupocármica. Seria possível, né, nessa vida superar? Outra pergunta, todos possuem um pouco de mega fraternidade em si? Eu gosto de pensar que sim, mas é bom a gente ver tecnicamente isso, né? Para se estabelecer a mega fraternidade, é preciso intimidade entre as consciências? É uma reflexão, né? A gente já trouxe aqui que não é preciso. E a paz leva à mega fraternidade ou a mega fraternidade leva à paz? Esse foi um debate que também surgiu aqui, a gente conseguiu esclarecer, tá? O que a gente não falou ainda sobre a questão de todos possuírem um pouco de mega fraternidade, a gente viu que a mega fraternidade é uma condição mais evoluída, mais avançada. Então, talvez a fraternidade esteja bem a nosso alcance. A mega fraternidade também está ao nosso alcance, mas vai depender do quanto a gente vai conseguir aplicar de universalismo, de egocídio, que é deixar o ego de lado e conseguir prestar essa assistência pautada naqueles princípios, né? Universalismo,
auto-imperdoamento e hétero-perdão. Então, quanto mais próximo a gente estiver disso, a gente consegue chegar na mega fraternidade. Uma boa definição da mega fraternidade também, uma definição alternativa, é a partilha do amor próprio com o cosmos. Então, essa ideia de você desenvolver esse amor próprio e conseguir transmitir, compartilhar com os outros, né? Então, isso é interessante, tá? E quanto à parte da interprisão grupocármica, um dos jeitos de você superar de vez nessa vida a interprisão grupocármica é você ficando bem hábil, bem treinado no hétero-perdão. Por quê? Porque e na prática da interassistência, nessas duas frentes. Por quê? Se eu não revidar, eu já estou no máximo na vitimização, quer dizer, eu não estou revidando, né? Então, eu estou no máximo na vitimização. E se eu começar a prestar assistência, eu entro numa fase de recompor. Lembra que a gente falou que a gente recompõe os erros do passado, nossos equívocos, para melhorar nosso saldo, nossa ficha evolutiva? Pois bem, então, para eliminar de vez a interprisão, a gente precisa ficar muito experimentado, muito treinado, muito craque em perdoar e prestar assistência. Essa dupla aí consegue a gente resolver muito mais rápido a interprisão grupocármica e, quem sabe, até de vez. Quer dizer, não voltar, né, eliminar essa fase da sua situação e se dedicar mais à recomposição. Tá certo? Seguindo aqui, para a gente finalizar, eu prometo, a gente está em cima do nosso horário aqui, tá? Porque perguntaram questões práticas. Então, como é que a gente desenvolve a mega fraternidade? Tem um verbete também da enciclopédia que chama Olhar de Fraternidade. O olhar de fraternidade é olhar para as consciências e princípios evolutivos a partir dos seus traços força, que a gente chama de trafores, tá? Então, olhar para tudo, para todos, a partir do que a pessoa tem de bom. Isso significa não enxergar o que ela precisa desenvolver? Não, mas que a sua prioridade, foco total, é no que ela tem de bom. Você vai considerar o que ela precisa desenvolver, precisa melhorar, mas vai dar enfoque, ênfase, energia por onde ela tem de bom, porque é aí que você consegue ajudar e é aí também que ela consegue se desenvolver e atuar da melhor maneira possível, que isso é o melhor saldo que a gente pode ter interassistencial de uma relação, é você conseguir ajudar o outro a expor o seu melhor, né? Conseguir ser aquela pessoa que desperta o melhor nos outros, né? E aí tem uma outra frase que nos ajuda a compreender a mega fraternidade, que ela é a extroversão dos megatrafores. Quer dizer, quando eu consigo colocar os meus megatraços força para fora e atuar com eles, eu estou também mais próximo da mega fraternidade. Eu posso vivenciar a mega fraternidade, tá? E aí tem a técnica do pré-perdão antecipado, que é a ideia de assim, eu vou perdoar não só as coisas que aconteceram comigo e as pessoas, eu vou pré-perdoar tudo que vier pela frente. Quem ainda nem me ofendeu, eu já vou estar perdoando antes, né? Já coloca uma profilaxia disso, né? E a técnica do para-perdão também, onde a gente tenta trazer à mente uma situação que você ainda não perdoou e depois trazer à mente uma situação que você perdoou e usar essa energia dessa relação que você perdoou e a energia de fraternidade e enviar para todos os envolvidos na situação do perdão, buscando fomentar, desenvolver o perdão entre as consciências que você está envolvido naquela situação, né? Então, é uma técnica. O auto-imperdoamento a gente falou, né? E a auto-benignidade, aí faltou comi ali uma sílaba, tá? Mas é a auto-benignidade. Essa ideia é, eu não vou me perdoar, mas eu vou me olhar com benignidade. Então, eu não vou ser severo comigo. Eu vou olhar com benignidade, mas não vou perdoar e deixar o erro para lá, né? Eu vou tentar melhorar. A ideia da errologia é você pesquisar os seus erros, entender os seus erros, isso também faz parte do auto-imperdoamento. E a técnica do CPC é uma técnica muito interessante do Código Pessoal de Cosmoética, na qual você vai fazer uma lista de itens, um código, que você vai se propor a seguir. Então, é como se fosse cláusulas de um contrato de você com você mesmo, para que você possa ser mais cosmoético, né? Código Pessoal de Cosmoética. Isso também evita equívocos, erros, né? Bom, estamos chegando ao fim aqui. A técnica da paragratidão. Então, também é uma técnica que envolve você evocar momentos de gratidão e banhar todos com energia fraterna daquela gratidão, né? Isso também é uma técnica que desenvolve a memória nossa para ser grato com aquilo que a gente vivenciou, nos faz entender melhor isso, né? É a partir do amor puro com o cosmos, né? Próprio com o cosmos, desculpa, a gente falou também.
E, por fim, a autopesquisa, interassistência, egocídio, a gente falou também, e expansão do universalismo. Então, essas são algumas dicas aí para desenvolver a megafraternidade. Não é simples, não é tão fácil, mas a gente tem muitos recursos e está ao alcance de todos nós, tá? Bom, eu acho que era basicamente isso. O último item aqui é a conexão com a Central Extrafísica da Fraternidade, para a gente encerrar. A Central Extrafísica da Fraternidade é um conceito que o professor Valdo Vieira também estabeleceu e que diz o seguinte, que existem estruturas no extrafísico que emanam padrões energéticos específicos e estão disponíveis para que a gente acesse e se potencialize com essas energias. Uma das centrais é a Central Extrafísica da Fraternidade. É uma estrutura extrafísica que emana ondas de fraternidade pelo cosmos, né? Um amor puro, né? De mega fraternidade. Então, a conexão com essa central também é uma técnica. Desenvolver isso é uma técnica que a gente pode fazer para estar mais próximo da mega fraternidade. Já estourei meu tempo. E aí, me desculpa, vamos em frente. Ok, vamos lá. Então, a gente já está finalizando a live de hoje. Eu peço ao professor Cícero para trazer as considerações finais. Tá ótimo. Bom, acho que a gente falou bastante coisa, né? Algumas dicas práticas, essa relação do a paz leva a mega fraternidade, quais são esses dois conceitos. Eu não me propus a trazer para vocês aqui a resposta para essas perguntas, até porque eu não tenho essas respostas, né? Mas muito mais trazer a ideia de que pesquisar esses conceitos nos leva assim a um progresso, um avanço, melhorar quem nós somos, melhorar nossa ficha evolutiva pessoal, e esse é o valor disso tudo, né? Para que aí no futuro, quem sabe, a gente possa discutir, debater esses assuntos com mais propriedade, né? E podendo trazer mais conceitos, né? Assim eu desejo para vocês. E também desejo que possa eu, no futuro, trazer mais coisa para a gente, em mais lives, mais cursos, junto à Mega Fraternidade. Tá? Queria trazer uma frase aqui também que foi selecionada para vocês no dia de hoje. É uma frase do professor Valdo Vieira, que diz o seguinte: busquemos o melhor para todos com a autopriorização da Mega Fraternidade interassistencial. Derrubemos fronteiras, paredes, portas e janelas, devassando o universalismo com a cosmovisiologia, vivenciando o entendimento e exemplificando o universalismo da mega fraternologia. Ficamos com essa frase aí, Adriana. Isso. Obrigada, Cícero. A gente gostaria de lembrar a todos que toda última quarta-feira do mês, com exceção de dezembro, temos live da Mega Fraternidade. Em dezembro, a live será no dia 30 e peço ao Cícero para trazer as divulgações dos cursos de 2026, que início de 2026 temos 2 cursos importantes na Mega Fraternidade. Perfeito, obrigado, Adriana. Vamos lá. Se você gostou do que a gente discutiu, debateu, eu convido você também a assistir a primeira live da Mega Fraternidade que ocorreu, também está disponível no canal, né? Quem quiser saber mais. E nós temos aí um curso chegando em fevereiro, o curso Auto Mega Fraternidade, aplicado às metas pessoais, que é do dia 10 ao dia 13 de fevereiro de 2026. Vai ser de terça-feira a sexta-feira, tá? Vai pegar o dia de semana, mas é à noite. É das 19 às 22 e é 100% online, tá? E um outro curso também que a gente vai ter no ano que vem é o curso Teáticas da Mega Fraternidade, em Foz do Iguaçu, tá? A gente já teve uma edição esse ano e ele vai ser do dia 25 e 26 de abril de 2026, né? Que é um sábado e um domingo. É um curso de imersão e esse é somente presencial, tá? Então, se você tiver interesse, a nossa equipe deixou aí um formulário para quem tiver interesse, manifestar seu interesse, que a gente entra em contato com você mais para frente. Venha aí pesquisar a Mega Fraternidade, sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença na live também. Tá? Muito obrigada, Cícero. Queremos agradecer também à nossa IC apoiadora, Juriscons, por todo apoio e suporte no início das atividades da Mega Fraternidade, bem como ao acolhimento fraterno deste grupo e também a todos que nos acompanharam online. Esperamos continuar gerando acessos para que a Mega Fraternidade ultrapasse, a Mega Fraternologia, né, ultrapasse fronteiras e alcance o maior número de pessoas através desse canal do YouTube.
Até a próxima, na última terça-feira de dezembro, dia 30/12, às 19h30. Uma boa noite a todos.